Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa última palestra do dia. A gente tem aqui a apresentação da Diana, então vou apresentar para vocês a Diana. A Diana Martins Corsino possui graduação em Genética e Biotecnologia pela Universidade Nacional Maior de São Marcos, Lima, Peru. Participou durante seu mestrado do International Potato Genome Sequence Consortium, né, responsável pelo sequenciamento do genoma da batata. Ela é mestre em Biologia Molecular pela Universidade Nacional Maior de São Marcos, Lima, Peru, e atualmente é doutoranda no programa de pós-graduação em Interunidades em Biotecnologia da Universidade de São Paulo. A Diana também já atuou como professora de graduação em tempo parcial na Faculdade de Medicina da Universidade Peruana Cayetano Heredia, e ela tem experiência na área de genética e biologia molecular vegetal, com ênfase em respostas fisiológicas e moleculares de plantas a fatores de estresses bióticos e abióticos. Então, Diana, muito obrigado por ter aceito o convite. Passo a palavra para você e fique à vontade. Tá. Boa tarde. Obrigada pelo convite, Henrique. Bom, eu vou começar com o tema, né? Eu vou apresentar alguns aspectos genéticos e moleculares da interação planta-patógeno. Como o Henrique falou, meu nome é Diana, eu pertenço ao laboratório do Gate Lab, que é liderado pela professora Marianne. E o laboratório se ubica, né, no Departamento de Botânica do Instituto de Biociências. Então, enquanto o mundo é dominado pela pandemia da Covid-19, as epidemias das plantas estão se espalhando silenciosamente, afetando o rendimento das safras e a economia global. Desculpa. Estas epidemias ameaçam a disponibilidade e segurança das plantas para consumo tanto humano como animal, significando perdas de rendimento de até 30% no caso do arroz, tendo um impacto direto na economia global. No passado, houve a introdução de uma doença conhecida como requeima de batata, na Irlanda, entre os anos de 1845 e 49. Ela foi ocasionada pela infestação de batatas com um homiceto. A doença devastou as plantações de batata na Irlanda e essa época foi conhecida como a época da Grande Fome da Irlanda, onde milhões de pessoas morreram devido à desnutrição e grande parte deles também emigraram a outros países. As doenças de plantas são conhecidas já faz muito tempo, praticamente desde o início da agricultura. No entanto, considera-se que, como ciência, seu início foi apenas no século XIX, com Givari, que ele demonstrou que a causa da doença, a requeima da batata, era o fungo Phytophthora infesta. Ele relatou num artigo dele, que conseguiu transferir ou inocular, esporas de Phytophthora infestans em folhas saudáveis de batata e observou penetração, desenvolvimento de micélio que afetava os tecidos, formação de conídeos e o aparecimento de manchas pretas que eram características do mofo. Este homiceto mudou a história e contribuiu ao desenvolvimento da disciplina da fitopatologia. Mas o que precisa para uma doença de planta se desenvolver? A doença precisa da interação de 3 fatores, formando o que nós conhecemos como triângulo de doença. Então, como primeiro fator, temos o patógeno virulento, aquele que vai ter a capacidade de penetrar na planta e superar suas defensas, o hospedeiro suscetível, o qual não é capaz de suprimir o patógeno e resistir a seu ataque. E, por último, um ambiente favorável, que vai incluir fatores como temperatura, umidade.
Então, reduzir apenas um desses elementos vai ajudar a controlar ou reduzir o potencial da doença. Em quanto ao ambiente favorável, temos que ele vai influenciar tanto na susceptibilidade da planta hospedeira como na sobrevivência e atividade do patógeno. Entre as variáveis ambientais mais importantes temos temperatura, umidade, luz e CO2. Nesta primeira parte da imagem, temos o resultado de um experimento. Esse experimento foi feito em alface. Eles reportaram que na mesma temperatura, a maior umidade, 80% a 100%, conseguem que a doença se manifestara muito mais rápido. Ele tomou só 5 dias para a manifestação da doença. No entanto, tendo umidades relativas menores, 50% a 70%, a doença demorava em se manifestar. Neste caso, reportavam que demorou quase 10 dias. Então, neste caso, pode-se observar que a umidade influi no desenvolvimento da doença. Nesta segunda parte, na imagem da direita, na parte direita, pode-se observar outro experimento. Aqui temos a imagem de 2 milhos infectados com um fungo fussário, em 2 concentrações de CO2. E pode-se observar que a progressão da doença foi muito maior naquele que apresenta maior concentração de CO2. Então, aqui a concentração de CO2 contribui na virulência do patógeno fungo, nesse caso o fungo, e na susceptibilidade do hospedeiro, que é o milho. Entre os tipos de patógenos, temos 3. Os necrotróficos, que vão a matar as células e em seguida vão consumir o conteúdo. Depois temos os biótrofos, que vão viver dentro do tecido do hospedeiro, sem causar morte. E os hemibiótrofos, que conseguem mudar de biótrofos para necrotróficos. No caso do patógeno, um patógeno bem-sucedido deve encontrar, penetrar e evitar a resposta de defesa do hospedeiro, com o fim de crescer e se reproduzir. Por exemplo, enquanto as estratégias utilizadas pelos patógenos fúngicos, temos secreção de efectores, que vão perturbar o reconhecimento dos componentes da parede celular do fungo. Sabemos que entre as respostas de defesa de planta tem produção de espécies reativas de oxigênio, mudanças de pH, produção de moléculas sinalizadoras. No entanto, os patógenos conseguem utilizar mecanismos para subverter essas respostas. E, por último, entrega de várias moléculas que conseguem sequestrar o metabolismo do hospedeiro. Enquanto ao hospedeiro suscetível, tem que se ter em conta que tipo de cultivar você está trabalhando, a idade dele, se eles possuem genes de resistência a determinada doença. E nesta imagem, podemos observar os 3 hospedeiros vegetais têm a mesma doença, a ferrugem. Só que podemos observar que elas estão manifestando diferentes intensidades, o que poderia depender do sistema de resistência ou defesa que apresenta o hospedeiro. Então, como já podemos ver, as plantas têm muitos inimigos com um objetivo comum: comer elas, consumir elas. Mas como que elas se defendem do ataque desses patógenos? Eles apresentam diferentes mecanismos de defesa. Temos 2 tipos principais: as constitutivas superformadas, que vão estar sempre presentes. Entre elas temos estruturais e bioquímicas. E outro
tipo são as induzidas ou pós-formadas, que vão ser produzidas quando a planta vai ser ferida ou detecta algum agente estranho. Dentro desta estratégia de defesa, temos dois tipos. Aquela que é a imunidade desencadeada por MAMPs ou PAMPs e a imunidade desencadeada por efectores. Eu vou explicar depois mais sobre eles. Em quanto à defesa estrutural ou pré-formados, elas são caracterizadas pelas barreiras físicas. Entre eles temos cutícula, tricomas, espinhos. No caso da cutícula, é onde ocorre o contato inicial entre o patógeno e a planta. Ela vai cobrir as folhas para proteger as células epidérmicas do contato com os patógenos. Esta camada que contém lipídios vai evitar o acúmulo de água para infecções fúngicas. Nesta imagem, podemos observar estruturas pequenas, semelhantes a cabelos, que são chamados de tricomas. Elas são prolongações a partir da epiderme e cobrem as folhas para protegê-las do ataque de insectos. E no caso dos espinhos, eles vão servir para proteger dos herbívoros maiores. Outro tipo de defesa constitutiva são as bioquímicas. As plantas, como sabemos, também produzem e liberam produtos químicos que vão interferir nas atividades dos insectos e patógenos, prevenindo ou reduzindo a infecção. Um dos componentes que são produzidos pela planta são os terpenos. Eles são um membro forte, maior, do grupo de compostos orgânicos voláteis, que são frequentemente liberados pelas plantas para se defender contra fungo, bactéria e vírus. Entre as funções dos terpenos, temos como inseticida e como antimicrobiano. Um exemplo de um terpeno que serve como um antimicrobiano é a orixilaxina, que é produzida nas folhas de arroz e vai ajudar para responder de uma melhor maneira ao ataque do patógeno. No entanto, existem patógenos que conseguem passar essa primeira defesa, a defesa pré-formada. Para evitar o ataque desses patógenos, as plantas apresentam outros mecanismos de defesa, os que mencionei, né? Os pós-formados. Elas vão corresponder a respostas ativas desencadeadas por reconhecimento do patógeno ou o herbívoro. Esse tipo de defesas apresenta os seguintes componentes. Por parte dos patógenos temos os MAMPs, que são padrões moleculares associados aos micróbios, antes também chamados de PAMPs, ou conhecidos como PAMPs, mas esse termo mudou, pois com um argumento de que a maioria dos micróbios, não só apenas os agentes patogênicos, expressam esse tipo de moléculas, e outro tipo são os efectores. Enquanto às plantas, temos os receptores de membrana e os receptores intracelulares. Então, as linhas de defesa vão ser definidas de acordo com as moléculas liberadas pelo patógeno e reconhecidas pela planta hospedeira. A primeira linha de defesa é a MTI, que seria a imunidade desencadeada pelas MAMPs. E essas MAMPs vão ser reconhecidas por estes receptores de membrana. E no segundo caso, na segunda linha de defesa, seria a ET, que é a imunidade desencadeada por os efectores. E quais são os receptores que vão reconhecer esses efectores? Vão ser os receptores intracelulares ou NLRs.
As MAMPs, as MAMPs seriam os padrões moleculares associados a micróbios. Se sabe que o sistema da imunidade das plantas é composto por sistemas de vigilância que percebem vários eliciadores de micróbios, os quais permitem que as plantas passem do crescimento e desenvolvimento ao modo de defesa. Os eliciadores, ou MAMPs, são estruturas essenciais tanto para a sobrevivência do patógeno e são conservados entre eles. Estas moléculas também, como já mencionei ou falei, elas são conhecidas como MAMPs ou PAMPs, esses eliciadores, ou seria eliciadores, MAMPs ou PAMPs. Entre eles temos a flagelina, que é um componente monomérico do flagelo, que é uma estrutura que vai permitir a mobilidade e a adesão da bactéria ao hospedeiro. Tem-se estudos em Arabidopsis e em outras plantas que revelam que as plantas respondem especificamente a um domínio altamente conservado desse flagelo, que é este FLG22, que é um peptídeo, como falei, conservado de 22 aminoácidos, e o qual vai ser reconhecido pelo receptor. Temos também os peptidoglicanos, que eles não vão se encontrar nos eucariotos, e eles são o componente essencial da membrana das bactérias. Elas vão fornecer rigidez e estrutura ao envelope das bactérias. Temos outro tipo, os lipopolissacáridos, que vão ser encontrados nas bactérias gram-negativas, e elas vão contribuir na permeabilidade restritiva da membrana, permitindo o crescimento bacteriano em ambientes desfavoráveis. Desculpa. E, por último, no caso dos fungos, temos a quitina. É o segundo polissacárido mais abundante no mundo, depois da celulosa, e é o componente vital da parede celular do fungo. Nessa tabela, temos os principais MAMPs, entre eles, como eu já mencionei, a flagelina. Eu acho que não consigo olhar muito bem, mas eu vou descrever algum deles, né? A flagelina, o fator de elongação, os peptidoglucanos, os lipopolissacáridos. Mas aqui pode-se observar, nesta parte de baixo, outro tipo de elementos, que são os DAMPs. Estes DAMPs são moléculas endógenas que são derivadas da célula do hospedeiro, que estão em processo de morte, devido a danos, traumas ou necroses induzidas pela infecção. Por isso o nome, padrões moleculares associados aos danos. Mas até agora tem sido poucos DAMPs, tem se identificado poucos DAMPs, sendo os polipeptídeos os da maior classe, caracterizada até o momento. Entre eles temos a cistemina, que é um peptídeo de 18 aminoácidos que foi identificado em tomate, e ele é o primeiro peptídeo extracelular que se sabe induz a sinalização de defesa em plantas. Bom, aqui, as imagens aqui vai corresponder à primeira, corresponde à micrografia eletrônica de uma bactéria patogênica, a Pseudomonas syringae, e essa seta vermelha vai indicar essa estrutura flagelina. Na imagem de baixo, ela vai, aqui, esta corresponde a uma micrografia confocal, onde se mostra a localização da quitina, que vai estar em amarelo, e a localização dela, como pode se observar, é na ponta do apressório, que o apressório é uma estrutura que é empregada pelos
fungos para atacar a superfície da planta. Esse fungo vai causar uma doença que é chamada oídio e principalmente ataca as cucurbitáceas, como o meloeiro. Como um resumo desta parte, seria que os MAMPs são derivados dos micro-organismos endógenos e os DAMPs derivados das células hospedeiras. Nesta mesma tabela, pode-se observar nesta segunda coluna o número de receptores. Então, como eu já tinha falado, a gente já viu os componentes que vão ser presentes no patógeno, mas como que eles vão ser percebidos pela planta? Vão ser percebidos por estes receptores. Então, nesta mesma tabela também pode-se encontrar o nome dos receptores que reconheceriam esses MAMPs. Então, as MAMPs vão ser reconhecidas por proteínas receptoras que vão estar na superfície da célula do hospedeiro. Elas vão ser chamadas como receptores de reconhecimento de padrões, ou PRRs. Estes PRRs podem ser caracterizados como receptores tipo quinase ou como receptores de tipo proteína. Os RLKs, ou de tipo quinase, eles possuem um domínio de ligação extracelular, um domínio transmembrana e um domínio intracelular formado onde encontramos a quinase. Então, eu aqui coloco como a característica de algum desses domínios, destas PRRs, e pode-se observar que a diferença entre esses dois tipos, a RLK e RLP, é a ausência ou não presença deste domínio, deste domínio quinase. Nesta imagem, na imagem da direita, podemos observar como o domínio extracelular varia drasticamente. Esta imagem corresponde à representação do domínio extracelular e a gente pode ver como ela varia em tamanho e composição, permitindo desta maneira detectar diversos ligantes, porque elas têm essa função. Vai permitir o reconhecimento do patógeno, elas vão se ligar ao patógeno, este domínio. Então, com base neste domínio, os PRRs podem ser agrupados em diferentes famílias. Por exemplo, temos as ricas em leucina, LRR, as quais vão se ligar às proteínas ou peptídeos, como flagelina, fator de elongação, enquanto os PRRs que contêm outros domínios, como motivos de lisina ou lectina, elas vão estar envolvidas no reconhecimento de moléculas que contêm carboidratos, como quitina, peptidoglucanos e outros mais. Então, como já foi dito, a primeira defesa da planta é a imunidade ativada pelas MAMPs, ou DAMPs, e esses padrões vão ser reconhecidos pelos receptores PRRs que vão estar localizados na membrana plasmática. Então, vamos ver um caso que é um caso clássico deste tipo de defesa. O PRR clássico é a proteína FLC2 da Arabidopsis, que vai se ligar ao peptídeo a esse peptídeo que eu mencionei dentro das MAMPs, que é a flagelina, que é
vai se ligar ao peptídeo derivado da flagelina, que é conhecida como FLS22. Então, neste caso, neste modelo, temos como MAMP, temos a FLG22, e como receptor que vai reconhecer ela, o FLS2 eu não lembro o nome das maiúsculas, mas eu esqueci como se diz. Então, vamos ver. Primeiro que esta é uma imagem em geral, como é desenvolvido este tipo de imunidade. Mas, ampliando a imagem, vamos ver como é este processo de ativação da imunidade. Temos, primeiro, que na ausência de FLG22, essa porção da flagelina, o receptor FLC2 não vai estar, vai estar associada na ausência dessa flagelina, esta quinasa BIC1 vai estar, essa quinasa BIC1 vai estar unida ao FLC2, ao receptor. Mas, quando na presença da flagelina, vai se dar uma associação dessa quinasa BAC1, desta outra quinasa BAC1, com o receptor FLC2, que já estava unida a BIC1 e a este outro receptor, BKK1. Desculpa. Mas, também pode-se observar que esta BIC1 vai ser fosforilada, vai sofrer de uma fosforilação. E com isso, vai se começar a propagar a cascada de sinalização, ativação de MAPs, ativação de genes de defesa. No entanto, para, de algum jeito, evitar essa ativação excessiva da resposta imune, é necessário a ubiquitinação e degradação desse receptor FLS2. Então, aqui, nesta parte daqui, na parte inferior da imagem, podemos ver outro tipo de receptor, o EFR, que está el que vai identificar o fator de elongação. E o SERC1, que vai identificar a quitina. Então, como podemos ver, elas são capazes também de interagir com outras proteínas, com outras quinasas, e além disso, vai ativar cascatas de MAP e, por ende, toda essa sinalização que vai levar à defesa da planta. Enquanto, terminando já com a primeira linha de defesa, a MTI, vamos passar para o ETI. Então, aqueles patógenos que conseguem passar esta primeira linha de defesa apresentam outros componentes, que, como falei, são os efectores e os receptores intracelulares. E como é que esses efectores conseguem ingressar? Por exemplo, no caso das bactérias gram-negativas, o patógeno que coloniza o espaço intracelular vai injetar os efectores diretamente dentro da célula do hospedeiro por meio de um sistema especializado para a secreção de efectores, que é conhecido como o sistema de secreção tipo 3. Enquanto os fungos e os micetos, eles secretam os efectores através de austórios ou pontas das hifas. E no caso dos nematóides, eles vão secretar esses efectores no espaço
no citoplasma por meio de estiletes. No entanto, a entrada na célula vegetal desses efectores ainda não está completamente esclarecida. Em contrapartida, as plantas respondem com receptores especializados para detectar essas sinais de efectores. Esse sistema de vigilância é composto por os receptores específicos intracelulares com ligação de nucleotídeos e domínios ricos em leucinas, ou bem conhecidos como NLR, também conhecidos como proteínas R, que vão ser codificadas pelos genes R da planta. Esta é a segunda classe principal de receptores imunológicos, e ao contrário das PRRs, da imunidade MTI, elas vão expor seu domínio de reconhecimento ao patógeno. Então, ao contrário das PRRs, que elas vão apresentar seu domínio que vai reconhecer o patógeno, estas proteínas NLR vão perceber o patógeno dentro da célula, no citoplasma. Então, esses receptores vão possuir domínios característicos. No caso do domínio N-terminal, ele é muito variável porque pode apresentar dois tipos de domínios. O domínio TIR, que vai ter esse nome de interleucina, vai ter um nome porque é muito semelhante à interleucina do do sistema imunológico animal, e o CC, que tem esse nome pela estrutura enrolada. Temos na porção central o domínio NV, que vai ser, que tem o nome pela função de associar ligar-se a um nucleotídeo, e ele vai ser ele tem uma função de tipo interruptor molecular do receptor. Então, quando ele está associado a ATP, se diz que esse receptor vai estar ligado. Ligado. E na porção C-terminal, temos o domínio LRR, que são domínios ricos em leucinas. Eles vão participar nas interações proteína-proteína e no reconhecimento do patógeno. Temos outros tipos de proteínas R. Aquelas vão incluir proteínas truncadas, nas quais vai faltar alguns dos domínios, dos 3 domínios característicos que eu já falei, e proteínas também com domínios atípicos. No 2019, Burdett consegue obter a primeira estrutura tridimensional de um receptor NBS, o qual já era, até esse momento, era muito difícil. Então, eles mencionam, reportam, que no início o receptor apresenta uma forma se apresenta como monômero, e nessa forma ele está no estado inativo. Mas depois que ele reconhece o fator de virulência, ou seja, o efector, ele vai sofrer uma mudança conformacional, o que vai levar a uma liberação de ADP e, por ende, vai se dar uma nova mudança de conformação, o qual vai dar pelo qual vai se obter a formação de um pentâmero. E esse pentâmero seria a forma, o estado ativo do receptor. Ele também tem ou recebe o nome de resistossomo. Mas como é que as proteínas R reconhecem os efectores? A
a imunidade ET é ativada pela interação de duas maneiras, direta ou indireta, entre o efector e o receptor. Temos três modelos. A direta, que vai ser o reconhecimento direto do efector do patógeno pelo receptor da planta. Outro modelo, e temos dentro do reconhecimento indireto, temos dois modelos, a de guarda e a da isca. A de guarda, esse modelo consiste na interação, que a interação se dá após a proteína R vai detectar modificações na proteína do hospedeiro, que é a chamada de guarda. E no caso do modelo de decoy, a proteína R vai detectar modificações em outra proteína, que vai imitar a proteína A, e vai, desse jeito, ele vai conseguir capturar o efector. Contudo, as proteínas R são apenas um sistema de vigilância que ativa uma série de reações e sinalizações que frequentemente culmina na expressão de resposta de hipersensibilidade, que vai provocar morte celular programada, a qual vai ser rápida e localizada no ponto de penetração do patógeno, impedindo o crescimento desse patógeno. Então, nesta imagem, podemos observar a resposta hipersensível induzida por um efector de um fungo em folhas de tabaco. Aqui pode-se ver como essa indução de resposta de morte celular pela detecção desse efector, do efector do fungo. Então, aparentemente, dá para entender que o PTI e o ETI são linhas de defesa separadas, ou que se dá atrás, linhas de defesa separadas. Mas nos últimos anos tem dois trabalhos que, usando um sistema de Arabidopsis e Pseudomonas, conseguiram descobrir interdependências mútuas entre as duas linhas de defesa. Então, baseados nessas descobertas, eles propõem o seguinte modelo. Durante a infecção, as plantas hospedeiras vão montar respostas induzidas pelo reconhecimento desses receptores, PRRs, com o fim de combater a disseminação do patógeno. Então, seria a ativação do PTI. Mas ela não vai conseguir ser uma defesa efetiva. E na ausência de um receptor NLR, que vai reconhecer o efector, a supressão da PTI vai resultar na susceptibilidade do hospedeiro e a progressão da doença. No entanto, quando a ETI é ativada, ou seja, vai se conseguir a ativação o reconhecimento desse receptor NLR, as defesas mediadas por os PRRs vão ser reforçadas. E um dos resultados que eles obtiveram foi a regulação positiva de estas moléculas que estão envolvidas na geração de espécies reativas de oxigênio, como sabemos, uma resposta que a planta apresenta para se defender. Então, nesse cenário, a ativação da ETI vai conseguir neutralizar os efeitos dos efectores, que suprimem o PTI, com o fim de aumentar a abundância de componentes de PTI. Desse jeito, a ação combinada de ETI e PTI irão parar a infecção. O verdadeiro mérito desse trabalho foi que é a primeira vez que a imunidade da planta é descrita como
como um sistema unificado, no qual os PRs da superfície celular e os NLRs intracelulares atuam em conjunto para fornecer a resistência à infecção microbiana. No entanto, é necessário enfatizar a importância de trabalhos futuros que permitam conhecer mais sobre a existência dessa cooperação funcional entre PTI e ETI, e se esse cenário ideal que se descreve na imunidade da Arabidopsis é verdadeiro em plantas em geral. Bom, finalmente, esse é o grupo que eu pertenço, ou como falei, no Gate Lab. E se tem algum interesse na parte de biotecnologia vegetal, somos 3 doutorandos dentro do programa da Biotech, cada um formados em diferentes linhas, mas todos estamos fazendo doutorado em biotecnologia. E, bom, se tem curiosidade para ver quais são as linhas que do nosso laboratório, vocês podem ingressar a esse link e saber um pouco mais deles. Obrigada. Muito obrigado, Diana. Excelente palestra. Tá vendo? Relaxa, deu tudo certo. Gostaria de agradecer sua palestra. Foi muito bom ter você explorando esse tema. É um tema muito relevante, principalmente para a área de biotecnologia vegetal. E a gente tem algumas perguntas aqui para você. A gente vai começar com a pergunta da Camila Santos. Ela pergunta como que você decidiu trabalhar com esse tema e como você chegou a isso. Como o Henrique falou, no Peru, eu era outra área de pesquisa. Minha área no início foi estresse abiótico. No meu caso, foi ver a expressão de genes a seca em batatas. Mas sempre ficou assim essa curiosidade por saber como é esse outro mundo de estresse biótico, que algumas vezes a gente falava, né? Nós podemos, não sei se a palavra é manjar, ou o ambiente para experimentos ou para pesquisas que correspondem a estresse abiótico, mas com um biótico achamos que é muito mais fácil, mas não é assim. A gente, quando já estava aqui, quando tinha essa oportunidade de escolher a minha pesquisa para o doutorado, eu di conta que era outro mundo, a parte de estresse biótico, que não é assim tão fácil que eu coloco o patógeno, coloco a planta e eu consigo dirigir todo como quiser. Então, foi mais essa curiosidade que deixou meus experimentos no início do estresse abiótico, e felizmente consegui o laboratório do Gate para terminar com essas curiosidades. Agora que estou fazendo meu projeto de doutorado. E aí, agora você pensa em voltar para o abiótico ou o biótico já tirou toda a sua energia? Eu falei, não sei se falei, né? Eu achava que tinha muito, que já sabia muito, mas é uma linha muito nova, a parte da resposta, da interação planta-patógeno, é uma linha muito nova, mas também com os avanços que estamos tendo, né? Tem muita coisa também para ler, para saber, para conhecer. Então, eu acho que eu vou meio que ficar nesta linha, que tá interessante. Então, na linha da sua resposta, Diana, tem uma pergunta aqui da Vânia Sedano. E, assim, a gente já falou que tem algumas dificuldades, né, de trabalhar com estresse abiótico. Você elencou algumas coisas sobre o biótico. E ela pergunta o seguinte: quais são as dificuldades que você encontra para estudar nessa área? Quais são as maiores dificuldades que você tem para desvendar os seus estudos? O que você tem, no que você tem feito, que é seguindo nessa linha, né? Eu tenho que conhecer de tudo, tanto da planta
como do patógeno e o ambiente é onde eu vou desenvolver meu experimento. Então, para mim, por exemplo, eu não tinha muito conhecimento sobre a parte de microbiologia, fitopatologia. Eu sou formada em genética, mas tem muitas coisas que eu não conhecia. Então, essa poderia ser um dos meus primeiros, uma das minhas primeiras dificuldades que eu encontrei no momento que eu iniciei o projeto, né? Mas agora, bom, consigo. Eu consigo Não, respondeu meio que bem. dirigir um pouco melhor. Uma pergunta aqui do Marcelo, que é relacionado ao sistema imune da planta mesmo. Ele faz a seguinte pergunta: a planta é capaz de reconhecer uma bactéria benéfica de uma bactéria patogênica? Sim, eu estava justo lendo um trabalho que fizeram. Como é que eu anotei aqui? Eles tentaram modificar, acidificar o espaço onde estavam as bactérias. Desculpa, as bactérias benéficas, um grupo de bactérias benéficas de pseudomonas, acidificaram o espaço onde eles estavam. Isso, com essa acidificação, eles conseguiram, de algum jeito, modificar os receptores e, assim, meio que suprimir a resposta de defesa da planta. Então, os patógenos, bom, nesse caso não são patógenos, essa bactéria, esse conjunto de bactérias benéficas conseguem aplicar estratégias para também enganar a planta. E elas conseguem. Neste caso, elas conseguiram com essa secreção de uma molécula que consiga acidificar o espaço e conseguiram, como se diz? Infectar, não é a palavra, colonizar a planta, né? Ah, legal. Aí, nesse sentido, a Nayara Almeida tem uma pergunta. As plantas conseguem distinguir, acho que no caso, a colonização por vírus, bactérias e fungos? Sim. Por exemplo, no caso das bactérias, eu falei sobre como vou falar? Cada uma delas tem na sua composição, já seja da parede celular, isso, tem moléculas que vão ser diferentes entre elas, ou estruturas que vai diferenciar elas. Então, consegue, esses receptores que tem as plantas vão conseguir diferenciar elas. Então, o que você está dizendo para a gente é que existem receptores específicos para cada um desses grupos, é isso? Sim, tem. Mas também tem alguns que são comuns. Tem alguns que são comuns. Então, no meu caso, eu trabalho mais com a parte de bactérias. Então, pelo pouco que assim eu conheço, em quanto a vírus bom, fungos, né? Fungos eu comentei que eles têm outro tipo, por exemplo, a quitina, né? Que a composição da parede da quitina já faz diferença e a planta consegue distinguir ela e o receptor também tem um receptor específico para esse tipo de componente, né? Então. Legal. Acho que tem uma pergunta aqui do Fábio Nicolau de Lima. Não, melhor, a do Patrick Gomes. Existe alguma possibilidade de utilizar produtos do sistema imune vegetal no tratamento de infecções humanas? Bom, ali produtos do sistema imune vegetal. Eu não saberia responder isso assim de um jeito, tendo toda a certeza. Não sei, você lembra algum, Henrique? Você sabe de algum?
Eu nunca vi nada relacionado, mas eu acredito que, assim, porque assim, né, por exemplo, tem a pergunta do Fábio Nicolau de Lima, né? Quais são as diferenças do sistema imune vegetal e o animal? Você quer falar sobre isso? Aí depois eu dou um... Tá. A principal é que, por exemplo, no caso do sistema imune vegetal, ela tem o sistema imune inato. E no caso do animal, ele tem o sistema imune adquirido, que eu não sei se estou utilizando o termo correto. Adaptativo? Adaptativo, desculpa, isso. Então, ele de um jeito é como que, nesse caso, a célula, bom, o animal, a célula animal, quando consiga ser infectada, ela vai ter que desenvolver o tipo de memória e de algum jeito ela já vai estar preparada para uma nova infecção e desse jeito responder bem. No caso da célula do sistema imune vegetal, não tem células específicas para essa resposta. Cada célula tem esse potencial de responder à infecção do patógeno. Então, seria que na célula animal, resumo, célula animal tem esse outro sistema, imunidade inata, desculpa, adquirida, não, como era? Adaptativo. Adaptativa, e o sistema imune animal tem células especializadas para responder a esse tipo de ao patógeno. E no caso, por exemplo, não sei se estou falando bem, linfocitos, macrófagos. E no caso da célula vegetal, ela só tem, primeiro, a imunidade inata e todas as células dela têm essa capacidade de poder responder e defender a planta. Exatamente. Naquela pergunta se é possível usar produtos vegetais para animais, eu acredito que não nesse sentido, até porque, como a Diana falou, o sistema imune animal ele é adaptativo, então ele reconhece alguns padrões e ele consegue armazenar essa informação, diferente de plantas que, na verdade, o sistema imune vegetal, junto com a interação com algum micro-organismo, ela se dá por uma coevolução. Então, plantas que são resistentes significa que, ao longo da evolução, ela só é suscetível a uma doença acometida por uma planta quando esse micro-organismo conseguiu desenvolver algum mecanismo para driblar esse sistema de reconhecimento da planta. Que é o que a gente costuma dizer que, na verdade, as doenças em plantas ela é uma exceção e não uma regra, né? Na natureza, ela não acontece com frequência. Acontece em alguns casos. E aí, quando a gente vê isso com um olhar mais de perto, a gente vê em situações onde a gente tem monoculturas, então a gente tem uma área extensa de plantios de plantas que só tem um genótipo, por exemplo. Né, Di? Então, aí tem uma pergunta da Nayara, uma pergunta bem mais específica. Ela queria saber se as NPLs são induzidas também por estresses abióticos ou somente por organismos. NPLs? Quais são as NPLs? Não sei qual é. NLR, será? Acho que é NRL. Isso. A Nayara pode responder ali no chat se é isso mesmo. Eu acho que tá. Enquanto a Nayara não responde, tem uma pergunta da Isabelle Tajima. Em relação ao contato do patógeno com a planta, qual é o tempo de resposta da planta com o receptor? Eu não coloquei assim, mas tem para cada tipo de resposta, tem desde minutos até horas. Então, vai depender do tipo de resposta que ele vai gerando. Por exemplo, a fosforilação, essa ativação de sinais de... como falei? Ativação de sinais de canais iônicos, geração de espécies reativas de oxigênio. Então, cada um desses processos tem aparentemente identificado tempos onde eles vai se dar. Mas é assim, de minutos
até horas. Acho que eu vi de 10 minutos, se eu não estou lembrando mal, até 3 horas, 5 horas, alguma coisa assim. É uma coisa muito rápida. A resposta da planta é muito rápida. Tenta ser muito rápida. Muito legal isso. Aqui a Nayara respondeu no chat, ela falou que era as NLRs mesmo. Então Tá, a mas pergunta... não me lembro qual era. Era assim. A pergunta era se as Perfeito. NRLs são induzidas também por estresses abióticos ou somente por micro-organismos. NLR, mais estresses abióticos. Então, como las NLRs son receptores que están dentro de la célula, son intracelulares, e o estresse abiótico, geralmente, não tenho muita certeza disso, mas eu estou pensando que se o estresse abiótico vai ter, como se diz? A consequência ou a resposta ao estresse abiótico não vai se dar dentro da célula. Não sei se estou nessa parte, eu não sei se eu estou respondendo do jeito correto. Mas eu imagino assim, o NLR está dentro da célula, então é preciso que elas detectem alguma coisa do estresse abiótico, que essa coisa que detecte do estresse abiótico tem que ingressar para ser reconhecida pelo LNR. Tá. Então, o que você quer dizer para a gente é que a NLR ela atua como reconhecimento por contato, né? Então, ela reconhece um padrão, seja lá, uma molécula, e ela depende disso para ser ativa. Ele vai reconhecer os efectores. Então, tem que lembrar que ele pertence à imunidade que é desencadeada por os efectores. E os efectores, como eu falei, eles têm que ingressar. E eles vão ser detectados, esses efectores vão ser detectados por esses receptores LNR. Então, por isso que na minha cabeça tem que detectar alguma coisa do estresse abiótico. Não sei se estou falando do jeito correto, mas estou pensando assim. Tem que detectar alguma coisa do estresse abiótico e ingressar na célula para que e assim desse jeito ele consiga reconhecer a esse receptor. Beleza. Ficou claro, acho que ficou muito claro. Obrigado, Diana. Muito obrigado pela palestra, por tirar as dúvidas aqui do pessoal. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite, o aceite do convite. E você gostaria de deixar o seu e-mail para quem tenha dúvidas entrar em contato contigo? Sim, mas eu posso escrever? Acho que a gente tem aqui. A gente vai colocar na tela. Então, pessoal, quem tiver dúvidas, interesse em trabalhar com o sistema imune vegetal ou conhecer mesmo o nosso laboratório, pode entrar em contato pela Diana. Então, fiquem à vontade. A gente encerra o dia de hoje com as palestras de biotech em produção vegetal. Muito obrigado pela companhia de todos e até amanhã.